Eu me chamo Eliana Ribeiro, que foi o título, o nome que lá nos inícios, quando eu comecei a me expor dentro da Canção Nova, com o meu ministério, a gente chamaria isso de um nome artístico. É Eliana Ribeiro. O Ribeiro vem da minha mãe, Ednete. Moraes é do meu pai, e Oliveira é porque eu sou casada com o Fábio, e eu tomei o Oliveira dele. Então meu nome é Eliana Ribeiro Moraes de Oliveira. Eu gosto muito de dizer isso, porque faz parte da minha identidade, faz parte da minha essência, a minha família, a vocação, primeira família, que o Senhor escolheu para que eu nascesse, para que eu fosse gerada, meu pai Joaci, minha mãe Ednete, e depois a vocação da qual o Senhor me chamou, e eu disse o meu sim, porque eu poderia também ter dito não, mas eu entendi, diante da minha história, diante de um sentimento que foi brotando dentro de mim, da paixão, do amor, de entender que o Senhor havia me chamado para uma vida matrimonial, o sacramento do matrimônio. E estou casada com o Fábio há 21 anos. Nós completamos nesse ano de 2025, 21 anos de casado, no dia 14 de maio. Temos 2 filhos, o Daniel de 19 anos e a Helena de 14 anos. Muitas pessoas perguntam, por onde eu passo, cadê o Fábio? E o Fábio não está mais com você, não está viajando, porque quem me conhece há algum tempo, quem me conhece já há algum tempo? Ah, nossa, que beleza! Lá da Canção Nova? Então vocês conhecem um pouquinho da minha história? Ah, maravilha! Porque eu vou contar um pouquinho mais da minha história hoje. Vocês podem contar? Vocês gostam de ouvir história? Então tá bom. Então eu conheci o Fábio na Canção Nova. Então lá dentro da Canção Nova, dentro desse enamoramento, conheci o Fábio exatamente no mesmo ministério de música que eu já fazia parte antes de entrar para a Canção Nova. E ali nós entendemos que Deus nos queria juntos por causa de uma missão de evangelizar. O Senhor nos uniu dentro do mesmo ministério. E desde então, ou seja, desde o ano de 99, nós caminhamos juntos. Nós não começamos a namorar no ano de 99, começamos a namorar no ano 2000. Mas desde 99 que a gente se conhece dentro do Ministério de Música e Canção Nova, que nós estamos juntos, entendendo que a nossa missão específica é comunicar o Evangelho. Seja através da música, seja através de uma rede social, seja através de um livro, seja através das semijoias, que hoje é uma outra vertente da minha missão, seja como for, comunicar Jesus. Essa é a nossa missão. E por que o Fábio não está comigo? Porque hoje o Fábio também entendeu um novo na vida dele, que é o trabalho com os escoteiros católicos. Inclusive, nesse final de semana, desde da quinta-feira de Corpus Christi, anteontem, eu tô na missão desde quinta-feira. Eu estava em Caruaru, no maior São João do mundo. É Caruaru ou é Campina Grande? Os dois, muito bem, não pode ter disputa, Eu estava lá na quinta-feira. Então, enquanto eu estava em Caruaru, o Fábio estava partindo com os escoteiros do Brasil inteiro, alguns escoteiros, para uma peregrinação de Campos do Jordão até Aparecida, a pé, junto com meu filho Daniel. Daniel também foi com ele para acampar e fazerem um retiro espiritual. Todos os anos eles fazem isso. Então o Fábio entendeu ao longo desse caminho dele, claro, continua sendo o meu suporte dentro do meu ministério, é ele que cuida, gerencia toda a minha agenda, toda a minha vida ministerial, não só a minha vida como esposa, como mãe, mas também no meu ministério, na minha missão, é ele que me dá esse suporte, mas tem hoje a sua missão específica. Então hoje o Fábio não está aqui comigo, algumas missões, raras vezes ele aparece, como foi no show da semana passada, em Guaratinguetá, da Arquidiocese de Aparecida. Ele estava lá comigo, mas me acompanhando, mas só para justificar
e também você entender. Muita gente pergunta, muita gente quer saber do Fábio, muita gente também gosta, porque conhece a história. E vocês que não conhecem a história, vocês vão entender o quanto Deus nos uniu por causa dessa missão. E todo o propósito que Deus tem para nós. Não é porque eu estou aqui e Ele está lá que nós não estamos unidos no mesmo propósito, na mesma intenção. Pelo contrário, é uma beleza ver os frutos da nossa união dentro de ministérios agora particulares, missões específicas que Deus nos confiou. E eu louvo a Deus por isso. A Helena, eu costumo dizer que a Helena é tradismática. Ela gosta de frequentar, ela frequenta lá o pessoal do Opus Dei, ela tem o escotismo católico, que ela é guia também dos escoteiros, e ama um grupo de oração. Então a Helena também é muito engajada. Somos uma família engajada, somos uma família missionária, somos uma família que, semeada na dor, nas provações, como qualquer outra família, vivendo os dramas próprios de uma família, nós temos Jesus como centro, e a Ele nós queremos servir. Eu e minha casa servimos o Senhor. Nem é futuro, é atual, é presente. Eu e minha casa, eu, Eliana, Fábio e Helena, servimos ao Senhor e servimos com muita alegria. E que o Senhor conserve e me dê a graça, nos dê a graça de sermos fiéis e corresponder a esse chamado. Mas eu quero compartilhar então com vocês dessa história. Eu dei uma resumida aqui para vocês entenderem, para vocês sintonizarem quem é Eliana Ribeiro nesse contexto, como ela chegou até aqui. Então, por trás dessa Eliana Ribeiro, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa casa, eu tenho este lugar que me envia, eu tenho este lugar que é a minha casa, que é a minha família, que confia na minha missão, que aposta na minha missão e que me envia para a missão, que é testemunhar aquilo que eu vivo, onde quer que eu vá. Só que nem sempre foi assim, nem sempre, a vida inteira não foi assim. Graças a Deus eu nasci sim num lar católico, porém meus pais não eram engajados, eles não eram de frequência à missa ou propriamente a igreja católica, não. Eu fui batizada, tenho os meus padrinhos, entrei para a igreja, que na verdade nem era uma estrutura física no meu bairro. Eu sou de Vitória, sou capixaba, sou de Vitória, Espírito Santo, atualmente moro em São José dos Campos, mas naquela época, lá com os meus 6, 7 anos, não existia uma igreja na minha comunidade, no meu bairro. E o sacerdote ia nas comunidades para dar catequese, ou melhor, ia nas escolas para dar catequese. A escola onde eu estudava, as diretoras eram católicas, e ela acabou convidando o padre que fosse lá. E eu, ali muito interessada, muito curiosa, né? Desde pequena fui muito curiosa, era muito curiosa, muito para frente. Eu gostei daquilo que o padre dizia, eu gostava daquilo que o padre dizia, e comecei a frequentar catequese, sem ao menos meus pais saberem. Eu me interessei e fui. Depois da aula eu ficava ali. E a partir daquele contato, eu fui fazer a minha preparação para a primeira Eucaristia. Então recebi Jesus aos 11 anos. Hoje é mais comum ser nessa idade, mas naquela época não era comum. Demorava ainda um pouquinho. Mas com 11 anos eu já tinha feito a minha primeira comunhão. E automaticamente quem fazia a primeira comunhão ia para o encontro de adolescentes. E ir para o encontro de adolescentes, no meu caso, foi algo diferente, mas que naquela ocasião era o que era proposto para mim, embora eu era mais nova, porque dentro da comunhão, da preparação da comunhão, como no grupo de adolescentes, a idade limite não era essa. Eu era ainda muito nova, mas eu me engajei ali, e foi o meu primeiro contato na adolescência com as coisas de Deus, e foi muito bacana, foi muito especial. Eu louvo a Deus por ter entrado neste grupo, mas também foi nesse grupo, com as pessoas desse grupo,
Veja, não era dentro do grupo, era fora do grupo, nas amizades ali, naquelas minhas primeiras amizades, que eu também conhecia a bebida. Depois dos encontros, não era no grupo, vou firmar isso, vou aqui registrar. Não era no grupo em si, mas sabe quando você vai na igreja? Eu ia na igreja, eu ia ali no grupo de adolescentes, eu ia fazer alguma reunião, a gente tinha aquele momento. Depois, quando acabava, a gente ia sair. Essas saídas de adolescentes, de jovens, a gente ia sair. E como eu estava num grupo de pessoas mais velhas, bem mais velhas que eu, alguns até bem mais velhos, 16, 17 anos, eu tinha 11 apenas, ali naquele convívio, alguns já bebiam, já tinham liberdade para isso. E eu, muito novinha, acabei experimentando pela primeira vez aí, neste lugar. O que aconteceu? Paralelo a isso, eu comecei a viver algumas situações difíceis com os meus pais. Adolescente, meus pais muito ausentes, nunca tinha algum tempo ali para estar comigo no sentido de uma conversa, um diálogo, um abraço. Minha mãe sempre trabalhando muito, meu pai era caminhoneiro, viajava, ficava dias fora. Eu acabei tomando aquele círculo de amizades com a minha família, um lugar que eu tinha liberdade para ser quem eu quisesse. Com isso, vivendo aquilo que dava na cabeça, ou querendo viver, almejar viver aquilo que os outros estavam vivendo, eu comecei a ter atrito dentro de casa. E unindo isso à bebida, eu fazia dela o meu refúgio quando eu brigava com meu pai e minha mãe, quando eu queria alguma coisa que eles não podiam me dar, ou não queriam me dar. Não só não podiam, mas não queriam me dar, porque a dinâmica era diferente. Eles não tinham ali aquela posse de quem eu era, da família, enfim. Não tinha um conceito claro do que era ser pai, ser mãe, ser família. O que eles entendiam é que eles precisavam dar a mim e aos meus irmãos, eu sou a mais velha, tenho 2 irmãos mais novos, o que eles precisavam e podiam e queriam fazer, e fizeram isso, era dar para mim e os meus irmãos aquilo que eles nunca tinham tido. Isso é muito comum. Famílias numerosas, famílias que passam alguma dificuldade, pais, né? A gente vai entender muito isso quando a gente escuta a história dos nossos pais. Eu estou falando aqui para pessoas da minha geração ou os mais jovens. Você quer entender a reação de alguém? É só você escutar um pouquinho o que ela tem a dizer sobre a história de vida dele. Então, hoje eu entendo. Depois de um processo de cura interior, eu fui entendendo por que minha mãe tinha aquela atitude. Por que meus pais se ausentaram tanto de dentro de casa, para trabalhar muito? Porque eles entendiam que a forma de amar era dar coisas. Era dar para nós, para mim e para os meus irmãos, aquilo que eles nunca tiveram. Mas eles achavam que esse dar coisas era uma linguagem do amor. Era uma forma de marcar presença, da gente entender que eles nos amavam. Vou explicar melhor. Trabalhavam muito para que a gente tivesse passeios, porque meus pais nunca tinham tido. Trabalhavam muito para ter dinheiro. Por que trabalha muito? Para ter dinheiro, para sustentar a casa, para dar coisas boas para nós. Roupas, melhores escolas, médico, plano de saúde. Não era coisa ruim, você está entendendo? Eles não faziam aquilo porque queriam o nosso mal. Eu vou sair de casa, vou trabalhar muito. Bem que para muitos é uma fuga. A casa é tão infernal, o ambiente familiar é tão estressante, é tão angustiante, é tão infernal, desculpa dizer, mas não tem outra palavra, briga, palavrão, cobrança, que muitos saem de casa como fuga. Eu não quero ficar dentro desse lugar, não vale a pena. Então eu prefiro sair. E aí começa todo aquele ciclo de destruição das nossas famílias. Mas no caso dos meus pais, eles até tinham uma boa intenção. Mas o que de verdade a gente precisava era de um colo, era de um olhar, olho no olho, de um abraço, de um sorriso, de um carinho, de uma palavra, de uma orientação, de uma formação. Eu não me recordo alguma vez na vida que eu estivesse gostando de alguém
que eu pudesse ter liberdade para falar isso com meu pai e minha mãe. É outra geração, claro que é outra geração. Hoje as coisas estão mais evoluídas, nós temos acesso também a muita informação para formar os nossos filhos. A relação que eu tenho com os meus filhos, o Daniel hoje namora, aí uma outra história, ele namora com a Malu, querida Malu, viajou comigo esses dias, foi comigo para Caruaru, eles trabalham comigo na minha lojinha de semijoias. Hoje a dinâmica é outra, mas a liberdade que o Daniel tem para falar comigo, principalmente com o Fábio, que é de homem para homem, filho e pai, a Helena falar comigo, conversar comigo, coisas da intimidade dela, do cabelo, e tantas outras coisas que eu posso auxiliá-la, ajudá-la. Eu não lembro de ter tido isso, mas por conta dessa limitação afetiva da minha mãe e do meu pai. Por quê? Porque eles nunca tiveram, e porque eles nunca tiveram, eles não podiam dar para nós aquilo que eles não tinham. Entende? Eles não aprenderam, eles não viveram nesse convívio familiar. Minha mãe é de uma família numerosa, de 14 irmãos, e ela conta histórias dessa questão da família, que é maravilhosa, a família numerosa em si é incrível, é maravilhosa, mas existem algumas renúncias que alguns filhos precisam fazer. Por exemplo, pelos mais novos, a minha mãe conta muito bem que ela precisou sair da escola muito cedo, porque com o tanto de filhos, os mais novos precisavam estudar. Então o pai dela, o meu avô, tirava os mais velhos para poder ficar dentro de casa, para cuidar dos mais novos. A questão da escova de dente, então uma série de fatores. Vocês estão entendendo? Para justificar, e é muito bonito quando a gente escuta a história. A gente entende muita coisa. A gente entende porque as pessoas ferem tanto, por exemplo, machucam tanto as outras. Você vai ouvir um pouquinho que você dá ali do seu tempo para escutar a história de alguém e ela contar os dramas, a sua história de vida, o seu passado, os seus traumas, você vai entender muita coisa. E quando a gente entende, a gente se compadece, a gente é misericordioso, a gente acolhe, a gente ama, a gente espera, a gente sofre, a gente chora, porque não gostaríamos de ser tratados daquele jeito. Mas quando você escuta a história do outro e vê que a história do outro é tão triste, é tão limitada no amor, no afeto, você entende muita coisa. E você entende principalmente que quem fere é porque está ferido e precisa de cura. Pronto, só para você entender todo o contexto, que não justifica a minha atitude, porque, ou seja, eu tive um lar maravilhoso. Se eu tivesse a noção e a formação, a percepção de que meus pais queriam fazer o meu bem, apenas um ajuste ali de pai e mãe, tudo seria diferente. Mas a decisão, por exemplo, de me afundar na bebida, de compensar através da bebida essa carência, minha culpa, minha máxima culpa. Ninguém me obrigou, ninguém colocou um revólver na minha cabeça dizendo que eu tinha que fazer aquilo. Eu mesma, por conta, claro, hoje espiritualmente falando, o pecado original, que é essa inclinação que a gente tem para baixo, né, para o mal, para o prazer, sem contar com essa sede que todos nós trazemos, essa busca desregrada pela felicidade, de resolvermos os nossos problemas, e quando a gente não tem a verdade, a gente vai buscando em tudo quanto é lugar. Enquanto a gente não busca a verdade, não encontra a verdade, que é o Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então enquanto a gente não encontra essa verdade, e a verdade nos liberta, a gente vive nesse mundo de escravidão. A gente vive escravo dos prazeres, daquilo que tudo momentaneamente vai nos satisfazer. Então naquele momento que eu estava sofrida, que eu estava ali carente do meu pai, da minha mãe, naquele momento que eu queria fazer o que dava na minha cabeça, que o jovem, o adolescente, ele é aventureiro, ele está nessa fase de descoberta. Tudo aquilo que a gente foi construindo desde pequenininho, chega uma hora que eles vão desconstruir, e nessa desconstrução, eles vão fazer as escolhas deles, e muitos de nós não estamos preparados para isso, porque a gente quer tudo do nosso jeito. A gente planeja a vida dos nossos filhos, e quer que aquilo ali siga uma regra, até o fim. Aí mistura a questão da
possessividade, do controle, do domínio sobre o outro, até mesmo o narcisismo, impedindo que aquele filho, que aquela filha façam o seu caminho. Façam o seu caminho. Foi quando eu então, nessa descoberta da vida, me enveredei por esses caminhos da bebida. Lembra que eu disse? Foi através daquele encontro, daquele grupo de amiguinhos que eu tinha, unindo a essa ausência paterna e materna, que teve a junção, a combinação, eu não vou dizer perfeita, mas imperfeita, de eu afogar as minhas mágoas, as minhas feridas, as minhas carências naquilo que eu achava que estava preenchendo aquele vazio que existia dentro de mim. Então eu comecei com a bebida, depois aquilo ficou ainda mais intenso, porque as brigas também aumentavam, então à medida que as brigas aumentavam, eu também aumentava a minha dose, meu envolvimento com a bebida. Depois veio a maconha, depois vieram os namoros regrados. Na verdade eu não sei o que veio primeiro, eu sei que tudo foi junto, e foi juntando, e fui embolando, e foi crescendo, e foi tomando uma proporção que eu não tinha mais controle. Se eu não tinha mais controle, imagina os meus pais, que no primeiro momento não sabiam de nada. Depois, quando eu fiquei reprovada, a direção da escola me chamou também, mas chamou os meus pais para dizerem o que estava acontecendo, porque na escola eu já dava sinais dessa dependência química. E a coisa só foi afundando, só a ladeira abaixo, até que com os meus 16 anos, no ápice das minhas loucuras, por causa da bebida, por causa da droga, por causa desses namoros, eu cheguei num ponto de tomar álcool de cozinha. Queria sair uma noite com um namorado, minha mãe não tinha deixado, e aí, na minha loucura de fazer, nesse anseio, já estava muito dependente daquilo, e também dando mais valor às amizades fora do que dentro, eu acabei fazendo essa loucura. Entrei no coma alcoólico, quase morri. Aquele médico no hospital do qual eu fui internada, já me conhecia, porque todos os finais de semana, quase todos os finais de semana, eu acabava indo para o hospital, porque eu saía de casa. Quando eu conseguia sair de casa, eu bebia tanto que eu desmaiava. E aquilo que eu disse hoje no rosário da madrugada, que muitas vezes minha mãe, dentro desse processo, pegava o terço, ia rezar pedindo a Nossa Senhora para me achar, porque não tinha celular naquela época. Isso foi há 32 anos. Então, há 32 anos não tinha celular, não tinha como me achar, me encontrar. Era nessa ocasião, nessas noites, nessas madrugadas, que minha mãe pegava o terço e pedia a Nossa Senhora para ela me achar, para que meu pai, ela ficava em casa rezando, e meu pai ia para a rua de carro para me achar, para que meu pai pudesse me achar, ou alguém me achasse e ligasse para casa para avisar: olha, Eliana está aqui. E era exatamente isso que acontecia. Minha mãe acabava de rezar o terço, ou mesmo durante o terço, alguém ligava para dizer: Eliana está aqui, ou meu pai me achava e já me levava para o hospital para tomar glicose na veia. Então, quando eu tive aquele coma alcoólico, o pessoal lá do hospital já me conhecia, porque quase todo final de semana eu era levada para o hospital para tomar glicose, para poder voltar. Então era um inferno, a minha vida era um inferno. Eu fiz muito mal para a minha família, eu reconheço isso. Eu era uma vergonha. Meu pai, ele trabalhava com bebida, ele não bebia ali nas festas de família, mas nunca vi meu pai bêbado. Mas ele trabalhava numa empresa de bebidas, uma distribuidora de bebidas. Imagina você que meu pai tinha que entrar num bar de um amigo dele e pegar a sua filha de 15 anos desmaiada no chão. Eu era uma vergonha para meu pai. Eu era uma vergonha para minha mãe. Minha mãe era digitadora de uma grande indústria na minha cidade. E as pessoas ligavam para ela para contar para ela o que eu fazia. Eu era uma vergonha para minha mãe. Eu era uma vergonha para os meus irmãos. Quantas vezes meus irmãos iam junto com meu pai? Minha mãe ficava em casa rezando, e os dois pequenininhos. E meu irmão conta, né, que um sentava num pé e o outro sentava no outro pé, agachadinho assim, porque meu pai estava atrás de mim, na rua.
Ia para a delegacia, ia para o hospital, ia para os bares, para tentar me achar. Então, meus irmãos tiveram esse registro, eles viram isso, eles contam. Hoje, claro, nós estamos todos adultos, conscientes, louvando a Deus pela transformação que Deus fez na minha vida e fez na vida de toda a minha família. Mas houve uma marca, um registro. Então, de pequenininho, os meus irmãos viram essas cenas. Viram essas cenas. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus? O que seria de nós se não fosse Deus entrando exatamente nessa situação? E eu quero dizer para você, bendito pecado. É uma loucura dizer isso, mas Santo Agostinho já disse. Eu tomo as palavras deles, não exatamente assim, mas eu digo, bendito pecado, que foi esse pecado, foi esse fundo do poço, foi essa miséria, foi essa lástima, foi esse sofrimento que me levou para Deus e levou toda a minha família para o Senhor, resgatou a minha casa. Que bom que você entendeu, que eu entendo que você aplaudiu, porque você entendeu isso. Você entendeu isso? Então, meu querido, minha querida, hoje eu dizia, porque eu até me emocionei na hora do terço, naquele momento dos mistérios dolorosos, porque muitas vezes a gente quer jogar o nosso sofrimento fora, a gente quer eliminar sofrimento, a gente quer eliminar pessoas que dão problema para a gente quer cortar a cruz, a gente não quer carregar a cruz, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar feio na fita, no Instagram. Por isso que a gente põe filtro, porque a gente não quer ficar feio, a gente quer só ficar bonito, a gente não quer mostrar gordurinha, a gente não tem vida real, a gente só fica no imaginário, e esse imaginário não existe, porque sofrimento sempre nós teremos, é só a vida acontecendo, e não sou eu que estou falando, o próprio Cristo disse, no mundo a vez de ter, o que a gente ia ter? O que Jesus disse que a gente ia ter nesse mundo, nessa vida? O quê? Aflições, tribulações. Mas, coragem, eu venci. A gente esquece dessa parte, né? A gente só fica nessa da aflição, da tribulação, do sofrimento, da cruz. Esquece que depois da cruz vem vitória, vem ressurreição, vem glória. Mas existe sofrimento, faz parte da vida, é só a vida acontecendo. Então aguenta firme, não desperdice essa cruz, não desperdice essa dor, não joga fora essa pessoa, não descarte essa pessoa. Meu Deus, como eu louvo pela minha mãe, ela esteve esses dias comigo, fomos juntas agora para Roma, chegamos na final de semana passada, fez a peregrinação comigo, e eu ficava ali, teve um momento que ela sentou do meu lado, e ela contando as histórias, as experiências dela na peregrinação, o dia que ela casou, nós fomos lá em Santa Rita, em Cássia, e ela lembrando, Eliana, eu fiquei tão emocionada aqui em Cássia, depois que eu fui lembrar, eu casei no dia de Santa Rita de Cássia. Então, que gostoso hoje a gente ter essa relação de mãe, de filha, de vó, que beleza, essa construção que foi feita. E eu louvo a Deus pela mãe que eu tive, que tenho. O pai eu tive, já vou explicar. Mas o amor continua aqui, ele está vivo aqui dentro. Mas a minha mãe, que querida, que maravilhosa, que mulher de fé, fibra, brava, viu? E bendita a braveza da minha mãe, que enfrentava os amigos, que enfrentava as pessoas. Eu lembro que uma vez um rapaz foi levar na minha casa LSD, para me dar. Eu ganhava droga, eu não comprava, não precisava comprar, eu ganhava. E minha mãe ali de oração intensa. Eu fui pegar o interfone, ela foi na minha frente, pegou o telefone. Quem é? O rapaz falou. E ela disse, não, ela não vai descer. E eu ali perto dela, já sabia de tudo. Não, ela não vai descer. E ela olhando para mim, você não vai, a Eliana está aqui, ela não vai descer. Se você quiser, meu querido, você sobe aqui. Então ela era assim, brava. Sabe aquela galinha brava, que cuida dos seus pintinhos? Era minha mãe. Bendita para braveza, bravura, braveza e bravura.
que defendeu a família, fez do jeito dela. Talvez tenha exagerado, mas não tem problema, eu cheguei até aqui. Meu pai do jeitinho dele, silencioso, alegre, sempre levando as coisas na esportiva. Meu Deus, que pai maravilhoso, que muitas vezes eu tive que ver chorando, me levando para o hospital, me pegando nos braços chorando. Por quê? Porque eu era uma vergonha para ele, mas essa vergonha não foi maior do que o seu amor de pai, para me pegar no braço, me levar para o hospital, e continuar acreditando junto com a minha mãe, que o impossível poderia se tornar possível, que era a minha libertação. Bendito pai que eu tive, que não desistiu de mim. Não desista das pessoas da sua casa. Você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Você não sabe, você não tem um controle. Não defina essa pessoa pelas atitudes que ela tem hoje, pelos pecados que ela carrega, ela traz. Olha para a história dela, olha para o coração dela, olha no olho e diz: por quê? Você precisa de ajuda, eu estou aqui. Não precisa me contar nada. Eu sei que você precisa de alguém para dizer: eu estou junto com você, você vai vencer. Toma a minha mão aqui, olha. O que você precisa? É igreja? É terapia? É casa de recuperação? É eu do seu lado ali o tempo inteiro? Porque muitas vezes o jovem, o marido, a esposa precisa de alguém do lado para não pecar, para não cair. Precisa de uma mensagem para te lembrar todos os dias: reza, vamos para a missa, vamos assistir o rosário. Por isso que é importante quando a gente fala: manda esse aviãozinho, compartilha, consegue mais 100, mais 10, mais 20, porque você não sabe a semente, onde você está lançando essa semente. Uma hora essa semente vai germinar, mas precisa da gente. Minha mãe, no desespero dela, foi fazer uma confissão, e ela disse: padre, eu não sei mais o que fazer. Antes da minha mãe ser essa mulher que eu estou contando para você. E o padre disse: minha filha, faz o seguinte, contou toda a minha história, compre uma imagem de Nossa Senhora e coloque no quarto da sua filha. E a minha mãe disse: ah, seu padre, o senhor não está entendendo, a minha filha, o quarto dela é todo cheio de caveira, porque eu era metaleira, era do metal, do rock satânico, para completar, né? Eu estou resumindo, gente, são muitos detalhes. E aí é cheio de caveira, cheio de quarto pichado, escuro. O padre disse: não tem problema, é uma imagem, e pode ser de gesso, de madeira, de resina, pode ser uma estampa, mas coloque Nossa Senhora no quarto da sua filha, e escolha aquela que é da sua devoção. É a mesma Nossa Senhora, mas escolha aquela que é da sua devoção, coloque lá. Porque em algum momento, ela vai olhar para aquela imagem e vai lembrar que existe uma mãe no céu e uma mãe na terra que olham por ela. Minha mãe tomou aquilo como uma grande orientação espiritual e colocou uma imagem de Nossa Senhora das Graças bem no meu quarto. Quando eu fiz aquela loucura, lembra que eu contei para vocês de tomar óculos de cozinha? No meu desespero, eu estava sozinha em casa. E começou a ter um efeito muito grave. Eu comecei a perder o ar, comecei a passar muito mal. Eu nunca tinha passado mal daquele jeito. E foi nesse momento de desespero que eu corri para aquela imagem que eu nunca tinha visto no meu quarto. E minha mãe conta que ela já tinha colocado há muito tempo ali. E foi naquela imagem que eu recorri e disse: Nossa Senhora, me ajuda, eu estou morrendo. E ali acontece todo o meu processo. Ali começa o meu processo, porque da minha mãe e do meu pai já estava acontecendo. Eles já tinham ido, minha mãe já se confessava, já tinha ido para o grupo de oração, já tinha ido para o encontro de casais. E aí, faltava o meu processo. Então o meu processo começou naquele momento, onde eu clamei: Nossa Senhora, me ajuda, porque eu estou morrendo. Jesus, me ajuda, porque eu estou morrendo. Minha mãe não tinha deixado. Por que eu fiz essa loucura? Porque eu queria sair com meu namorado, minha mãe não tinha deixado, fiquei em casa sozinha, e eram as loucuras que eu fazia.
A vida não fazia sentido para mim, nada fazia sentido para mim, que se dane. Eu não me importava comigo, com nada. Porque quem se importa não faz essas coisas, não é verdade? Quem se importa com a vida, quem ama a vida, é apaixonado por viver, não faz essas coisas. Quem teme a Deus não comete nada contra si mesmo. E eu estava ali naquele processo, porque a vida não fazia sentido para mim. Por isso eu fazia essas loucuras. E por que eu fiz isso? Porque eu queria sair, minha mãe não tinha deixado. E por que minha mãe não tinha deixado? Porque no dia seguinte, um padre, tal do Padre Léo, iria na minha cidade. E minha mãe apostou tudo. Ela apostou que aquele encontro de jovens, ela tinha apostado, né? Ela tinha acreditado com todas as forças que aquele encontro de jovens ia mudar a minha vida. Só que eu estraguei tudo. No dia anterior eu fiz aquilo. Eu já sabia daquele encontro. Ela ficou a semana inteira falando na minha cabeça. E eu dizia para ela, não adianta você me chamar para a igreja, não adianta você fazer... Enfim, no outro dia de manhã, eu acordo daquela ressaca, porque eu tive uma liberação à noite, recebi alta à noite mesmo, voltei para casa e no outro dia de manhã, eu acordo com uma ressaca, mas vou direto na minha mãe. E quando eu acordo, eu já acordei com uma coisa estranha, diferente de todos os outros dias que eu acordava daquele jeito. Eu acordei com nojo de mim. Eu já acordei com uma coisa dentro de mim assim, eu não aguento mais essa vida. Sabe de uma coisa? Eu vou dar uma chance para Deus. Eu vou escutar a minha mãe. Eu vou nesse retiro. Mãe, cheguei nela, me leva nesse retiro. E eu fui nesse retiro. Estou resumindo por causa do tempo. E lá realmente aconteceu a grande mudança, a grande experiência do amor de Deus na minha vida. No momento de oração, o Padre Léo conduzindo tudo isso. Eu tenho um filme que chama Eliana Ribeiro 20 anos. É um trabalho comemorativo, onde eu conto toda essa história, mas de forma dramatúrgica, né? Tem cenas, música com filme. Nós contratamos pessoas, atores para encenar. Alguém já assistiu? Alguém já viu? Eliana Ribeiro 20 anos. É lindo, né? Modéstia à parte. Mas conta melhor essa história. Fica a tarefinha de casa para vocês. E aí, naquele momento de oração, o padre conduz a oração e eu digo, Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Jesus, entra na minha vida. E ali, através do perdão, um perdão dado aos meus pais, e a mim mesma, por todas as coisas erradas que eu tinha feito comigo, eu acabo tendo uma experiência incrível do amor de Deus, que foi capaz de curar o meu corpo, porque a bebida, ela me levou a 2 doenças do estômago e intestino. Há 1 ano eu evacuava sangue por conta da bebida. Eu bebia todo dia, bebia cachaça. Quando eu digo para vocês que eu era muito dependente, eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei mesmo. E nenhum tratamento resolvia, porque eu misturava a bebida com o remédio. Mas naquela oração, naquele momento, além de perdoar os meus pais, de me perdoar, pedir perdão a Deus, me reconciliar com a minha família, comigo mesma e com Deus, o Senhor me curou fisicamente. Eu fiz exames na outra semana, porque eu precisava de mudar o tratamento, e ali eu constatei, junto com o médico constatou, uma graça muito grande. Ele não entendeu nada, ele disse, o que aconteceu? Há pouco tempo você tinha um problema sério no seu intestino, no seu estômago. Fiz uma colonoscopia, uma endoscopia, e você não tem mais nada. Eu entendi que Jesus tinha me curado, porque Ele não deixa uma obra inacabada. Quando Ele começa, quando Ele faz uma obra, Ele faz uma obra completa. Foi a partir daí que eu deixei aquela vida velha, comecei a ir num grupo de oração, porque eu queria aquela espiritualidade que tinha me conquistado, da qual eu tinha feito a experiência com Deus, e foi a espiritualidade carismática. Eu fui cair de cabeça no grupo de oração, seminário de vida no Espírito, experiência de oração.
Eu, ouvindo ali as formações da renovação, entendi que eu precisava me penitenciar, me mortificar, fazer jejum quarta e sexta-feira. Comecei a rezar o terço. Comecei a estudar a palavra, a Bíblia. Eu nunca tinha tocado na Bíblia, a não ser que era para ali, para o grupo de adolescente, aquelas leituras que eu fazia na liturgia, na missa. Mas pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, rezar com a Bíblia, foi a partir desse momento, da experiência com o Espírito Santo, com a experiência com o amor de Deus, que também veio através do Espírito Santo. Por isso que eu pedi para cantar essa música, essa canção, porque quando eu me abri, disse a Jesus que eu não aguentava mais a vida que eu tinha, eu comecei a chorar e orar em línguas. Ninguém pôs a mão sobre mim. Quando eu abri meu coração para uma vida nova, eu comecei a orar em línguas. O Espírito Santo realmente agiu poderosamente, através daquela efusão no Espírito, a partir da abertura do meu coração. E ali eu fui galgando, fui crescendo, fui subindo os degraus de uma vida com Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Eucaristia, já que nós estamos dentro desse momento, desses dias de meditação, do poder da Eucaristia, do pão da vida que nos alimenta. Eu entrava na fila da comunhão, ainda jovenzinha, meus 16 anos, e ninguém tinha me falado isso. Eu fui impulsionada, eu entrava ali na fila da comunhão, eu ia, não sei se eu vou atrapalhar vocês na imagem, mas eu ia ali caminhando, rezando piedosamente. Já não vestia mais aquelas roupas, já tinha desfeito de tudo aquilo que era de satanismo, de CDs, de música satânica, de blusa, de caveira. Já tinha largado tudo. Meu jeito de vestir já tinha mudado, eu não queria mais aquela vida, eu tinha nojo daquela vida, e foi preciso mesmo essa renúncia, e é preciso uma renúncia, tem que deixar. E eu ia na fila da comunhão ali, andando, caminhando. Jesus, cura a minha afetividade e a minha sexualidade. Cura a minha afetividade e sexualidade, equilibra isso em mim, Jesus. Era Eucaristia, era comunhão, e eu me consagrei a Jesus. Eu disse: Jesus, eu quero, a partir de agora, eu não quero mais essa vida desregrada nos meus afetos e na minha sexualidade. Eu quero, e junto com Nossa Senhora eu fiz essa consagração, eu quero da próxima vez encontrar alguém para namorar e casar. Eu não quero ficar beijando a boca de todo mundo, passando a mão caindo na mão de todo mundo. Eu não quero. Chega, eu não aguento mais isso. Eu quero ser inteira. Se a minha vocação é um matrimônio, eu quero ser inteira para uma pessoa. E meu próximo relacionamento vai ser para namorar e casar. E o Senhor encaminhou todas essas coisas. Tudo bem que demorou um pouco, né? Levou uns 5, 6 anos para isso. Eu acho que comecei a achar que eu era celibatária, que ia ser freira. Que demorou muito. Mas o Senhor, que tinha um propósito, foi cuidando de mim. Eu fui cuidando das coisas dele, e ele foi cuidando das minhas coisas. Eu fui me entregando para Deus, e aquilo ficava mais intenso, mais intenso, mais intenso. Diário. Era uma necessidade. Eu precisava de Jesus, porque sem Ele, eu não chegaria até aqui. Eu precisava sustentar aquela experiência maravilhosa, profunda do amor de Deus, que me retirou do fundo do poço, porque se não fosse isso, eu não chegaria até aqui. Então a vivência dos sacramentos, a confissão, toda semana eu me confessava, porque eu achava que eu era podre, até que um dia o padre falou assim, eu era o mesmo padre ainda, hein? Ele falou: minha filha, mas essa aí você já confessou semana passada. Eu falei: padre, eu tenho que me livrar disso, então reza para mim. Se eu já confessei, já estou perdoado, então reza para mim. Foi quando, depois desse tempo, entregando tudo para Deus, o Senhor me leva à Canção Nova, e lá eu conheço o Fábio. Conheço o Fábio, começamos a fazer um caminho de namoro, toda uma dinâmica de formação interna da comunidade. Começamos a namorar no ano 2000, e no final do ano 2000, eu fui em casa, junto com o Fábio,
para passar o Natal, porque eu era da comunidade, o Fábio ainda não era da comunidade, o Fábio só entraria na Canção Nova em 2001. E aí eu pedi para o Padre Jonas para que a gente pudesse passar o final de ano em casa, porque quando acontecia isso, o casal precisava se separar para aquele que não era da comunidade se dedicar pelo menos a um ano de formação integral à formação comunitária. Então a gente teria que romper o namoro por um ano para o Fábio fazer esse momento na vida dele. E o Padre Jonas deixou que a gente fosse passar o Natal na casa dos meus pais, em Vitória, no Espírito Santo. A irmã conseguiu, irmã, colocar a foto, será? Conseguiu? Tá. Aí, olha, esse aí é minha família, é minha mãe, meu pai, o Fábio e eu. Era junho do ano 2000, mais ou menos, quando meu pai foi em Cachoeira Paulista, isso aí em Cachoeira Paulista. O Fábio morava nessa casa, uma casinha simples. E ele morava lá, eu morava na comunidade. Foi um jantar que o Fábio fez para os meus pais, que foram me visitar. E foi a primeira vez que meu pai teve contato direto com o Fábio, para conhecer o Fábio. Meu namorado na época, né? Então isso aí foi em junho do ano 2000. No final do ano, então eu queria que o Fábio conhecesse a minha família. Não só meu pai e minha mãe, mas os meus irmãos, meus tios. E a gente, uma família muito numerosa, seria muito gostoso, né, essa convivência. Fomos de ônibus e na volta o meu pai disse: não, vocês não vão voltar de ônibus, eu vou levar vocês de carro. A gente prepara tudo, eu precisava voltar no dia 28 de dezembro, então eu fui para lá no dia 21 de dezembro, fiquei lá esses dias, passamos o Natal, e aí no dia 28 de dezembro eu precisava voltar, é uma quinta-feira, porque o Fábio ia tocar no acampamento de final de ano, e eu iria cantar. E o meu pai disse: não, eu levo vocês, não vamos de ônibus, nós vamos de carro, eu levo vocês, porque assim a gente passa o final de ano na Canção Nova, vamos fazer uns passeios ali no Vale do Paraíba, Campos do Jordão, vamos conhecer alguma coisa nova. Meu pai, caminhoneiro, viajante, gostava muito de passear. E aí nós topamos. Ele esperou meus irmãos chegarem do trabalho, meus irmãos já trabalhavam nessa época, trabalhavam de escala, e ele esperou os meus irmãos chegarem para se despedir, nos despedimos, saímos um pouquinho atrasados, ali ainda no estado do Espírito Santo nós paramos para almoçar, e aí depois do almoço eu acabei dormindo, cochilando, eu estava atrás, meu pai estava dirigindo, minha mãe do lado, eu atrás do meu pai e o Fábio atrás da minha mãe. E eu acabei cochilando, deitei no colo do Fábio, minha mãe estava rezando o terço, meu pai adorava um CD do Frater, não era nem Padre Fábio de Mello, era o Frater Fábio de Mello, tinha uma música que ele amava, que era a música Porta do Céu, meu pai ia escutando esse CD, e eu ali acabei adormecendo. E quando eu acordo, uma tragédia. Será que tem essa imagem aí? Uma tragédia, um acidente de carro. Dá para identificar que carro que é esse? Não dá nem para saber, né? Isso, deixa aí. Era um Gol, novinho. Meu pai, naquele ano, tinha se aposentado, tinha projetos de vida, de descansar, de viajar. Tinha comprado esse carro novinho, para ficar mais por conta da família. E essa tragédia aconteceu. Mas tragédias assim acontecem com gente de Deus, com gente da igreja. Eu não quero colocar medo em você, longe disso, mas eu preciso dizer, ninguém nos enganou. Jesus não nos enganou, que no mundo haveríamos de ter aflições. Que se nós entrássemos para o serviço do Senhor, precisaríamos preparar a nossa alma para a provação. A gente esquece dessa segunda parte, né? Mas em todos esses momentos o Senhor sempre se fez presente, dizendo: coragem, eu venci. Coragem, eu venci.
eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu acredito tanto, essa palavra para mim é um dos remas da minha vida. Que Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias. Eu nunca me senti sozinha. Eu nunca me senti só. Esse acidente levou meu pai. Ele morreu na hora. Minha mãe teve uma pancada forte na cabeça. Eu me quebrei inteira. O pé, a bacia na frente, atrás. A clavícula. Aqui nesse braço eu tenho uma platina, tenho 6 parafusos aqui nesse braço. Rompi os ligamentos da mão. Depois de um tempo, descobri que o banco do carro do meu pai, que eu estava deitada, esmagou a minha perna, que eu tenho um buraco embaixo da minha nádega. O Fábio quebrou a perna, a cabeça do fêmur. O Fábio tem uma prótese na perna. Mas em nenhum momento eu me senti só. Em nenhum momento eu me revoltei. Minha mãe não poderia cuidar de mim, porque ela estava muito abalada e a pancada na cabeça exigiu dela um tratamento mais específico. O Fábio precisou voltar para a casa dos pais para fazer o tratamento dele. Eu precisei ficar com alguém. E esse alguém foi a minha tia Luciene, querida, que eu amo, que desde novinha morou comigo, com a minha família, cuidou de mim e dos meus irmãos. E quando eu cheguei na casa da minha tia, de cama, eu disse para ela, tia, eu preciso receber Jesus todos os dias. Ela olhou para mim, ela não era de igreja, era católica, é católica, mas não era frequentadora assídua, não entendia muito. E eu disse para ela, tia, eu preciso receber Jesus todos os dias. Como é isso, Eliana? Eu preciso receber a comunhão todos os dias. Mas como que eu vou fazer isso? Eu de cama, ali, que eles alugaram uma cama hospitalar. O médico tinha previsto que eu não ia andar direito, várias previsões de limitações físicas que eu teria. Eu já estava consciente que eu não ia ficar perfeita, que eu não ia andar, que eu ia ficar torta. Para mim, eu estava viva, era o que importava. E eu disse, tia, você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá na paróquia, vai lá na igreja, tem que ir na igreja, vai na secretaria e peça para que o ministro da Eucaristia, os ministros podem fazer isso, que o ministro da Eucaristia traga comunhão para mim todos os dias. Eu preciso, porque além de ser uma regra da minha comunidade, que é a Eucaristia diária, eu preciso, é uma necessidade, senão eu não vou aguentar. Eu preciso de Jesus todos os dias, senão eu não vou aguentar. Porque não é nem fisicamente, porque que é o físico diante de uma perda de um ente querido como meu pai? Quem vai poder tomar esse lugar? Quem vai preencher esse vazio? Eu não consigo. Ninguém consegue. Só Jesus, tia. Peça para alguém trazer Jesus para mim todos os dias. E conseguiram. Eram 2 moças. Uma delas é minha cunhada hoje, a Roberta. Casou-se com meu irmão, mas na época não tinha nada a ver. Meu irmão namorava com outra moça, uma história linda. E Deus foi costurando as histórias. Quando Deus entra na nossa vida, Ele costura as histórias. Ele vai unindo vidas. Ele vai curando os corações. A outra é a Raquel, fundadora da Água Viva, que tem um trabalho incrível lá na minha cidade, no Espírito Santo. E elas levavam Jesus todos os dias para mim. A Raquel ia cantar, a Roberta ia tocar violão, e uma ministra da Eucaristia. Eu estava toda quebrada, eu não podia engessar, o único lugar que eu engessei foi meu braço. E muitas vezes, isso aí no hospital. Antes de eu ser liberada, eles operaram meu braço.
que era a fratura mais grave que eu tinha. Então muitas vezes lá na casa da minha tia eu tinha que usar fralda, eu usei fralda. O médico fez uma previsão de eu ficar de cama durante 3 meses, só numa posição, mais 3 meses de reabilitação, mais 2 meses para ficar zerado e voltar para a Canção Nova. E eu já vou terminar. E eu, numa única posição, usando fralda, minha tia me limpava, meus tios ali, sem ninguém, porque minha mãe não estava perto, meus irmãos, de alguma forma, ficaram sentidos, porque eles pensavam, se meu pai não tivesse ido, levado a Eliana, é outra história de perdão que eu vivi também. Nada disso teria acontecido. Eu estava sozinha ali. Claro que não. Era eu e Deus. E aquela boa samaritana que foi minha tia, toda a família dela que me acolheram. E muitas vezes eu ia trocar, e quando eu voltava, eles me levantavam assim, pegavam pelas costas, e eu urrava de dor, colocava um pano na boca de tanta dor que eu sentia, que estava toda quebrada, não podia engessar, e iam colocar de novo no lugar, não encaixava, o osso não encaixava, e eu ficava ali horas de dor, não podia tomar muito remédio para não ficar viciado naquele remédio, na dolantina ou na morfina. E essas meninas chegavam com Jesus exatamente nessa hora. Houve uma situação que elas colocaram Jesus aqui e começaram a fazer adoração para que Jesus pudesse me curar de tanta dor que eu sentia. Jesus curou? Não curou, não. Eu recebi Jesus e a dor continuava. Mas a minha fé era da dor, da entrega, do oferecimento, do sacrifício e do amor a Jesus sobre todas as coisas, porque eu pensava e queria e dizia para Jesus: Senhor, eu não vou abandonar essa cruz. Misteriosamente o Senhor resolveu me visitar dessa forma, eu não consigo entender, mas eu me abandono, porque eu quero testemunhar para as pessoas que quem sofre contigo, quem abraça a cruz, é mais que vencedor. E mesmo que eu esteja torta, eu vou continuar proclamando o teu amor, porque foi o teu amor que um dia me salvou, e é esse amor que está me sustentando. Queridos, para encerrar, a previsão era de eu voltar para a Canção Nova em 8 meses. Todas as vezes que o médico ia me visitar, dizia assim para mim: mas você não pode fazer isso, a medicina não explica isso aí, você não pode movimentar, você não pode fazer esse movimento. Eu falei: mas doutor, estou fazendo. Aí no outro dia ele chegava: mas você não pode mexer a perna assim. Não é assim que faz. Eu falei: doutor, eu consegui. E aquilo que ia durar 3 meses de cama, durou 45 dias. Em 3 meses, eu estava voltando para a Canção Nova. Eu não tenho dúvida. Primeiro, a minha vida é um dom de Deus. Estar aqui é um presente do céu, é um presente de Deus. Louvo a Deus pela minha família, pelos meus pais não terem desistido de mim. Insistiram, persistiram, confiaram, acreditaram, não desistiram. E esse amor de Deus que um dia eu experimentei, ele me acompanha até o dia de hoje. E é esse amor que eu espalho, para dizer a você que se aconteceu na minha vida e eu cheguei até aqui, você também é capaz, você também pode. Por que Deus me amaria mais do que você? Claro que não. Deus te ama, Deus te sustenta, Deus te levanta, Deus te consola. Deus é Ele quem enxuga suas lágrimas. E você chegou aqui, você está aqui por causa desse amor que misteriosamente entrou na sua vida, chegou até você, seja pelo Instituto Hesed, seja pela Eliana Ribeiro, seja pela Canção Nova, ou quem quer que seja. Esse amor chegou até você, até o pároco lá da sua paróquia, ou uma criança, um netinho que seja, alguém que falou desse amor, alguém que lançou a semente, e você chegou até aqui. Diga comigo: eu cheguei até aqui, Senhor. Fica de pé, diga: eu cheguei até aqui, Senhor. Olha eu aqui, eu consegui, e o que me trouxe até aqui foi o teu amor,
Eu sou um milagre, Senhor. 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 Eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. Com a tua graça. Com a tua graça. Quem me segurou? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Quem enxugou as minhas lágrimas? Quem enxugou minhas lágrimas? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Quem me carregou no colo? Quem me carregou nos braços? Quando eu não tinha pernas para caminhar? Quando não tinha pernas para Foi caminhar. o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Aplauda Deus. o Senhor. Aplauda, aplauda o Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, vem Jesus, vem Senhor. Aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Vamos cantar mais uma vez. Recebe Jesus e aplaude o Senhor.